uma série de entrevistas realizadas com especialistas sobre observações da realidade neste período de pandemia. Que produção de sentidos se anunciam e circulam por aí neste momento desafiador? Este e os demais vídeos funcionam como uma opção ao evento que acontece todo ano na bela praia de Japaratinga, em Alagoas. A mesa de hoje traz duas convidadas, as jornalistas Zezé Bechade e Angélica Lúcio. Zezé Bechade é uma das organizadoras do livro Isolamento Social, Relato de Mulheres Jornalistas. A obra reúne relatos de 63 mulheres paraibanas sobre a vivência nos primeiros meses de quarentena. Um misto de angústia, medo e solidão, mas também de amor, força e fé. São mulheres jornalistas construindo um novo modo de ser e de estar no mundo, seja no trabalho remoto ou enfrentando o risco de contágio nas ruas. Angélica Lúcio é uma das autoras do e-book. Ela está no fronte da informação na assessoria de imprensa do Hospital Universitário durante a pandemia aqui em João Pessoa. Perdeu o pai por outra doença, mas tudo durante os 6 primeiros meses movidos pelos dramas da Covid-19. E nós vamos começar a entrevista com Zezé Bechade, que se juntou a outras 3 jornalistas, professora também, para criar a obra. Então, Zezé, como é que surgiu essa ideia de produzir a obra? Olá, boa noite. Boa noite, Ana Lúcia, professora, pesquisadora Ana Lúcia, minha colega jornalista Angélica Lúcio, e a todos que vão nos assistir, né? Um olá para todo mundo. É um prazer muito grande participar deste evento do CISECO, tendo essa oportunidade de a gente falar sobre produções literárias feitas por mulheres jornalistas, né? Ainda mais nesse período de pandemia, esse período que a gente marca a vida, né, de todas nós, de todos nós. Então, a gente iniciou essa proposta do livro. Tudo começou com um grupo de amigas jornalistas, né? Amigas, colegas, que já foram colegas de trabalho, mas se tornaram amigas, e nós passamos a nos encontrar regularmente e formamos um grupo de WhatsApp, e fomos dali construindo uma amizade, e veio no momento a pandemia. E quando chega essa pandemia, nós ficamos com um certo cuidado uma com a outra, e passamos a sempre discutir sobre a questão da pandemia, a dar dicas de cuidados, né? E aí, dali veio aquela vontade, a partir da professora Sandra Moura, né, que é professora da Universidade Federal da Paraíba, partiu dela a ideia de a gente organizar esse livro com relatos de mulheres jornalistas. E aí nós passamos a nos encontrar virtualmente para falar sobre a pauta, de como a gente ia estabelecer o perfil dessas jornalistas, né, que iriam relatar esse livro. E aí nós... Sim, pois não. Não, eu queria perguntar, assim, que questões mais marcantes fazem parte desse processo produtivo, né? Esse trabalho conjunto, que questões, assim, na seleção dessas mulheres, como é que foi esse processo? O que mais marcou, Zezé? Exatamente isso, essa questão da sororidade feminina. A gente passou a ter um cuidado uma com a outra, né? De não se contagiar, né, com o vírus, o coronavírus. E com esse cuidado, essa preocupação uma com a outra, a gente passou a se preocupar com as colegas também, que se estão trabalhando home office, se estão trabalhando ainda no batente. E aí a gente
a partir do momento que passou a discutir a ter essas reuniões virtuais, nós passamos a traçar um perfil. Como nós fizemos essa organização? Primeiramente, nós colocamos, vai ser relato de mulheres jornalistas que estão em home office, que elas estão em isolamento social. Aí, como vamos descobrir isso? Se a gente também está em isolamento social. Aí, vamos trabalhar como hoje o momento está pedindo ser, pelas redes sociais. Então, passamos a pesquisar as redes sociais de algumas colegas jornalistas, né, que conhecíamos na nossa rede, né, de redes, das redes sociais realmente, né, do nosso ciclo, e passamos a xeretar a vida de todo mundo, né, a ficar olhando a vida de todo mundo para saber se ela estava em home office, né, e isolamento social. E dali a gente partia para o contato através do WhatsApp. Olha, você está trabalhando em casa? Você está em isolamento social? Como é que tá? Fazia essa pesquisa e depois a gente formava a lista. E aí, daí, dividimos, né? Cada organizadora ficou com um bloco de nomes, né, das jornalistas para entrar em contato. Ah, legal. Esse livro, ele tem como tema o isolamento, né? E ele tem 3 eixos, né? Isso, Zezé? Ele tem o medo, o engajamento e a esgotamento. Medo, esgotamento e ressignificação. E quais são os desafios que são contados nesses relatos? Assim, obviamente, você não vai resumir aqui os 63 relatos, né? Mas o que mais chama atenção, que angústias, que hostilidades, que desafios são enfrentados por essas mulheres nesses primeiros meses, né, dessa pandemia? Inclusive, eu já começo falando da nossa própria angústia, né? Porque nossa angústia está retratada nos outros textos também, que essa questão feminina é muito presente, a questão de você querer se sentir útil, de querer produzir no período da pandemia, do isolamento mesmo, duro no início. As mulheres se angustiavam muito, porque as que trabalhavam fora, que ficavam em casa e ia ser um novo ritmo de vida, né? E aí eu mesmo passei por esse processo, né? Como eu vou produzir, né, bem, e como eu consigo ajudar as pessoas, as mulheres e as pessoas que não estão trabalhando e que não têm condições de sobreviver, como a gente produzir para contribuir com a humanidade. Eu acho que passou muito isso. Eu participei, inclusive, de alguns encontros com grupos feministas e a gente estava muito com essa preocupação das mulheres que paravam de produzir, né? E não tinha como se manter. Então, vinha muito isso. Já a gente, já as jornalistas, passaram a trabalhar em home office e a angústia já era outra coisa, que era o quê? O acúmulo do trabalho, porque passou a trabalhar mais. Eu percebo que nos relatos as mulheres falam dessa angústia de no início não sabia bem, né, como ia ficar, mas depois vai se acumulando os trabalhos de casa, o trabalho que você levou para home office, os trabalhos que as pessoas te cobram ali no dia a dia, porque você está em casa, então você está à disposição a qualquer horário. Então, ficou a sobrecarga de trabalho para essas jornalistas, né? Então, elas relatam muito essa angústia de não ter mais vida privada, né? Porque fica tudo no mesmo nível. Você está ali fazendo seu trabalho, você está jantando, está lavando um prato, fica muito misturado. Tem essa angústia muito presente nos textos, né? A questão do isolamento em si também,
né, que às vezes algumas entram em depressão ou numa tristeza, né, de estar ali isolada em casa, sem contato com as pessoas. Então, isso também é muito presente do ponto de vista de angústia, né? E interessante que você também, assim como as outras 3 organizadoras, né, que você pode até falar os nomes aqui, a Sandra Moura, Sandra Moura, Sônia Lima e Kiara Fialho. Kiara Medeiros. E aí vocês, além de autoras, vocês também trazem relatos como mulheres trabalhadoras, né? Mulheres jornalistas, mulheres operárias, né? Cada uma na sua função, e foi um trabalho dobrado aí, né? Porque esse isolamento que vocês também estavam, né, sendo colocado aí junto com o das outras 59 jornalistas, né? Uma experiência bastante interessante, né, Zezé? Como é que você colocaria isso aqui, assumir mais esses 2 papéis, né? Exatamente. É uma experiência muito rica, assim, porque nós já participamos de algumas feituras, né, de textos, de elaborações e tal, mas essa é uma situação onde a gente se coloca, o que nós conversamos, né, nós as organizadoras, né, Zezé, Sandra Moura, Kiara e Sônia Lima, nós nos colocamos assim com uma forma de pensar, que nós estávamos também cooperando, colaborando com, com a questão da história, né? Nós estávamos fazendo um registro histórico, né? Que essa pesquisa e essa oportunidade de a gente colocar várias mulheres escrevendo sobre esse momento da pandemia é marcar uma época, é marcar uma era, assim como outras pandemias existiram e hoje a gente tem lá o registro, né? Então, eu acho que vai ficar para a posteridade esse nosso trabalho. Então, é muito importante esse registro histórico que a gente está fazendo, né? Então, é uma coisa muito gratificante para a gente, enquanto jornalista, de poder registrar o momento nesse processo, né, tão forte, tão marcante para a humanidade toda, né? Perfeito. Zezé, a gente vai passar um pouquinho a palavra agora para a Angélica Lúcio e retoma a conversa com você, tá? Você pode entrar também aqui nessas questões, tá? Dessa sua autora agora, que a gente vai trabalhar um pouco. Angélica, eu queria que você falasse um pouquinho, Angélica Lúcio, sobre esse papel que você assume, né? Embora no papel de assessora, você está no ambiente hospitalar em uma época de pandemia, né? Mesmo que você não esteja atuando ali, entrevistando famílias, pessoas, mas você está envolvida num ambiente hostil, né? Um ambiente com muitas angústias, um ambiente com pessoas muito amedrontadas, né? O medo da morte, né? Como é que está sendo essa experiência? Provavelmente os primeiros meses, né? Aí de março até junho, deve ter sido ainda mais difícil com tantas mortes que aconteceram aqui, né? Mas como é que está sendo isso, Angélica? Foi desde o começo e até agora? No começo, eu lembro, inclusive, Zezé comentando dessa pesquisa que elas fizeram, né? Pesquisa informal, né? Pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp, perguntando quem é que estava, quais eram as mulheres jornalistas, né? E eu lembro que alguns homens queriam responder, a gente dizia, não, eu quero saber as mulheres jornalistas, né, que estão em home office, né? E a primeira vez que o Zezé perguntou, eu não estava, né? E aí eu ainda estava dentro do hospital, mesmo no início da pandemia, mas ainda não havia sido liberada, né? E aí eu acho que depois, a Zé voltou a perguntar, algum tempo depois, eu já tinha, e aí já haviam liberado a gente, né, as pessoas da comunicação, somos 3, um Relações Públicas e 2 jornalistas, eu trabalho no Expediente da Tarde, outro jornalista no Expediente da Manhã, e depois a gente passou para ficar em casa, né? Eu lembro que no início, logo um dia depois, né,
da pandemia ter sido realmente decretada dessa forma, né, que o mundo vivia uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde, um produtor de TV me ligou querendo um ao vivo com uma infectologista para explicar para a população a diferença entre uma epidemia e uma pandemia, né? E eu fui procurar os especialistas do hospital. E nesse momento a primeira coisa que me falaram é que não daria no tempo de TV para dar uma explicação convincente, né? Uma explicação que a população pudesse entender naquele rápido tempo que é o da TV. E aí começamos a conversar e depois mudamos de assunto e eu já marquei uma outra pauta com a médica, né? Depois que isso tudo passar, vamos fazer uma matéria sobre tal assunto, ela fez Se Eu Estiver Viva, né? E para mim, e assim, não era... A gente muitas vezes fala isso, se eu estiver vivo e tal, é quase como se fosse uma brincadeira que a gente faz. Mas eu vi, nos olhos dela não era brincadeira, né? E naquele dia, eu lembro que a minha ficha caiu. Naquele dia eu não desci mais, era quarto andar, eu não desci mais pelo elevador. Eu já descia os 4 andares pela escada, porque pelo elevador eu já estava com medo, né? E eu fiquei com aquela história, se eu estiver viva, se eu estiver viva, o tempo todo eu pensava, se ela, que é especialista, que inclusive estava ela e a outra amiga dela, infectologista, estavam me contando que estavam dando, eles trabalham em hospital público, trabalham em hospital particular, né, dando vários plantões, participando de muitas reuniões de comitês com o governo do estado, etc, etc, e que estavam acordando 3 da manhã para estudar os artigos científicos que estavam chegando. Então, assim, a gente já via também que eram pessoas que estavam por dentro disso, esgotadas também, né? Já no início, mas já estavam esgotadas de ter que acompanhar isso tudo, e aquilo foi na minha cabeça, se eu estiver viva. Aquilo ali, para mim, foi o antes e o depois, né? E aí, a partir daquele momento, eu fiquei realmente com medo, né? E aí, ainda no início da pandemia, eu pensava, será que eu vou ou não vou? Eu sou de Patos, interior da Paraíba, no sertão, né? Se eu iria, meus pais moram lá, se eu iria visitar meus pais, a última vez que eu tinha ido tinha sido no carnaval. A partir de março foi quando começaram as coisas a piorar aqui no Brasil. Então, não voltei mais a Patos, né? E fiquei só em casa. E eu lembro que, a partir do momento em que eu fiquei em casa também, e começou o noticiário a ser mais intenso no Brasil, né? Eu também fiquei, assim, acho que meio enlouquecida com a pandemia, porque eu ficava quase que assim, como um looping infinito, né? Da CNN para CBN, mudando os canais da TV aberta o tempo inteirinho. Meu marido fazia, você não aguenta, não sai daí não, vai. Isso, depois de ficar trabalhando e o tempo todinho, ia dormir muito tarde, assistindo, eu não conseguia parar, né? E era na TV e no celular e procurando notícia. Eu fazia, mas eu tenho que estar por dentro disso, eu tenho que estar por dentro, eu trabalho um hospital que é referência, né? E olha que no início, o HU, ele era referência para crianças, então no início foi até mais tranquilo. E depois, com o agravamento da pandemia aqui no estado também, né? O HU passou a receber também adultos, né? E as crianças foram destinadas para outro hospital da cidade. Então, até o ritmo, a procura da imprensa, isso se torna mais intenso, né? E como é que que recursos você adota, né, para driblar ainda o medo, né? Porque você já falou, né, que não descia no elevador e tal quando estava no hospital. E trabalhando em casa, você ainda enfrenta esse medo. Ninguém está distante do medo, né? Como é que você dribla isso? E na verdade, Ana Lúcia, Zezé, eu estou desde agosto, né? Que aí o hospital determinou que aos poucos a gente fosse voltando. A gente começou em sistema de rodízio, mas já estamos, os 3 integrantes da comunicação, indo todos os dias, né? Então, assim, o medo existe. Álcool em gel toda hora que pode vai ao banheiro lavar as mãos, né? Acaba que, assim, a gente fica assim um pouco meio noiada, né? Os locais onde vai, dependendo de uma pauta ou outra, a gente tem que ir, sim, lá no andar. Numa pauta ou de alguma coisa que a gente tem que fazer no hospital, tem que ir ao andar onde estão os pacientes, né, internados com Covid, né? Claro que a gente não vai para o ambiente deles, mas de todo jeito a gente está circulando, está próximo aos especialistas, aos médicos, né? E isso assusta, né? E assim, eu também ficava com medo, eu falei da história de passe, ir à casa dos meus pais e tudo, porque, ora, qual a garantia que eu tinha de que estando em um hospital, né? Mesmo quando eu estava em home office, houve ainda algumas vezes que eu tive que ir ao hospital, né? Para um dia que eu ia ter uma entrega de máscaras, né? Outro dia de uma empresa que está lá, um dia, por mais absurdo que pareça, eu tive que ir lá para fechar um auditório, porque o outro colega, a pessoa que estava lá, adoeceu, foi detectado que era Covid pelos sintomas, foi liberada e quem tinha que fechar o auditório é alguém da comunicação,
eu fui, né? Então, mulher, você tem que vir aqui para fechar um auditório. Mas que coisa absurda, né? Mas fui, né? E assim, o medo ele existe, o medo continua, né? Hoje, por exemplo, eu estou com... Meu marido está com Covid, né? Meu marido foi, semana passada, foi diagnosticado com Covid. Eu já fiz 2 testes, fiz ainda um lá pelo HU, né, com os funcionários, deu negativo. Semana passada, no dia que ele foi fazer, ele já estava com sintomas. Eu fui com meu filho, eu tenho um filho de 16 anos, um adolescente. Eu e meu filho demos negativo, mas meu marido está com Covid, né? E meu marido, ele é hipertenso. Então, você já fica mais assustada ainda, né? E aí, eu fiquei mais assustada ainda a partir do momento que meu marido também foi, né? Nós estamos eu estou dormindo no escritório, meu marido está no quarto de casal mesmo, eu estou no escritório. Mesmo assim, tendo todos os cuidados, etc. Mas fiquei mais aperreada, porque semana passada eu fui a um médico por conta de outras coisas, né, de saúde, e depois de fazer alguns exames de sangue, eu descobri que a minha taxa de vitamina D está baixa. E eu já tinha lido artigos relacionados a Covid e vitamina D, que a maioria das pessoas que tem vitamina D baixa, a maioria das pessoas teve complicações. Então, hoje eu estou mais estressada ainda por conta disso, né? Só pensando nisso. Tanto é que assim, eu ia deixar para comprar o remédio toma uma vez por semana. No sábado, no dia que meu marido descobriu que estava, eu tenho que ir na farmácia hoje comprar esse remédio da vitamina D para começar a tomar hoje, né? É um remédio que é um comprimido por semana. Mas você já fica assim, aperreada. Né? E fica, até meu marido faz, é melhor que a gente faça em casa um efeito rebanho, um efeito manada, todo mundo pegando. Não pode ser assim, porque a gente não sabe. Você está sendo de uma forma, eu não sei como é que vai ser no meu organismo, no organismo do meu filho, né? A gente também não pode reagir dessa forma, né? E, bom, essa situação pessoal aí, um relato duro, né? E você tem uma outra questão aí profissional a administrar, que é o problema da desinformação durante a pandemia, né, Angélica? Como é que você está enfrentando isso como assessora? Agora mesmo, acho que está um pouco mais tranquilo, né? No início foi bem mais complicado, inclusive, por exemplo, até porque por se tratar de uma equipe pequena, né? São só 3 pessoas, né? Para um hospital, a gente sabe que isso é pouco, essa quantidade de profissionais. Então, no início, a gente tinha, até o início do ano, a gente só tinha uma conta no Facebook, né? Havia também um perfil, uma página no Instagram, mas que seria uma coisa organizada, né? Quando foi logo no início da pandemia, teve um fim de semana que eu lembro que começou em um sábado, logo cedo, no grupo de comunicadores dos hospitais universitários, são 40 hospitais universitários, né, que são vinculados à EBSER, que é a estatal que gerencia os 40 hospitais universitários, e no grupo alguém colocou um áudio e disse, gente, qual HU que as pessoas chamam HU? O meu não é. Então, era uma colega, eu acho que lá não lembro, acho que do Goiás, não lembro agora. Aí fulano, aqui não é. Eu disse, olha, aqui em João Pessoa a gente chama HU, mas não é essa situação, não é no HU daqui, porque a gente não está... Era um áudio relatando que estaria assim, uma situação caótica em um hospital, com várias crianças morrendo, o hospital lotado. Eu disse, não, a gente chama HU de João Pessoa, é a HU que a gente fala, mas a situação não é nossa, né? E a gente relaxou. E isso era um áudio que começou a circular em outro ponto do Brasil. No domingo, já estava um caos. Amanheci com jornalistas me ligando, e amanheci, né, assim, amanheci às 9 da manhã, não, amanheci às vezes 5 da manhã, tem jornalista ligando para você, né? Então, assim, com vários jornalistas ligando, Angélica, o que é isso? Eu não é o HU, enfim, e vamos lá preparar a nota, né? E aí, para você ver, assim, a gente tem que pegar as informações, primeiro aqui, escutar todo o áudio, pegar as informações, checar com o hospital, realmente, qual a situação do hospital. Vai que, de repente, tivesse acontecido alguma coisa, e isso é muito comum, às vezes, jornalista em assessoria de comunicação é o último a saber, mas não era a gente, né? Mas acontece muito isso, né? E, assim, apurar, redigir a nota, então a nota tem que ser aprovada pela gestão local, depois da nota aprovada aqui, tem que ir para Brasília, onde é a nossa coordenadora de comunicação social. Ok, Brasília aprovou a nota, então depois disso é que a gente foi divulgar essa nota, né, para os colegas, mandar por e-mail, mandar por WhatsApp e tal. Nesse dia, a gente fez essa conta no Instagram, né? Então, depois que soltou a nota, fez uma artezinha para o Instagram e começou a trabalhar com essa rede social que a gente até então não trabalhava, né? E assim, outras notas vieram em relação à desinformação.
Porque depois, inclusive, esse caso, na verdade, era um caso, acho que do Espírito Santo, se eu não estou enganada, né? Então, para a gente ver o poder, né, de disseminação das notícias falsas, né? Então, assim, isso acontece, inclusive, que eu acho, assim, absurdo, mas acontece, inclusive, em grupos de jornalistas. As pessoas recebem uma coisa, não checam e vão compartilhando. Eu já vi, inclusive, também, além de grupo de jornalistas, já vi, inclusive, em rádio, um colega falar, olha, acabou de chegar essa informação aqui, eu ainda não sei se é verdade, e solta a informação. Opa, como é que você é um comunicador, é um radialista de um programa de grande audiência, solta a informação para dizer para a população que ainda vai checar, né? Que é bem complicado isso, né? Mas acontece, né? E assim, em relação a uma coisa bem bacana, que acaba que surgiu por conta desse fim de semana, que afetou o governo do estado, porque envolvia também esse áudio, acabou que envolveu o governo do estado e o HU, que é um hospital federal, né? Foi que acho que uma semana depois, um grupo de jornalistas, acho que uns 4 ou 5 jornalistas, eu não lembro agora o nome de todos, então não vou citar o nome de todos, né? Resolveram criar um grupo no WhatsApp, jornalistas sem fake news. E aí eu tenho uma coluna semanal no Jornal União, que eu trato de jornalismo, de comunicação de forma geral, eu escrevi um artigo sobre isso, né? Que a gente tinha, pegando uma das fases do modelo de convergência jornalística, que chama de coopetição, não é competição, é coopetição, que é cooperação mais competição ao mesmo tempo, né? E nesse grupo do WhatsApp, o que é jornalistas de diferentes veículos, de impresso, como o Jornal União, de vários portais, né? de YouTube, etc. Vários jornalistas diferentes que, em tese, competem pela notícia, mas aproveitam agora esse canal no WhatsApp, para quando surge, por exemplo, um áudio dizendo que no HU está um caos porque falta esse e aquilo outro, então que está com um monte de paciente morrendo, a pessoa coloca lá e diz assim, ó, já chequei. Então, diz para vocês receberam isso, é verdade? Porque o que a gente também, às vezes, esquece é que as fake news, né, ou as notícias mentirosas, que muitas vezes não são nem notícias, né, são os fatos mentirosos, os fatos feitos de forma premeditada, muitas vezes, para passarem por notícias, sendo que são falsas, né? Eles tiram energia, eles tiram muito tempo. Acaba que você está perdendo, além de energia, você perde tempo, você perde de estar investindo em um texto bacana para checar uma informação que é falsa. Então, se antes a gente tinha todos os veículos ao mesmo tempo, sei lá, 10 colegas tentando checar a informação falsa, com esse grupo agora, quem chegou primeiro, ó, gente, está circulando isso aí, é falso. Então, já pega, ó, já recebi uma nota do HU e posta lá, isso aqui é mentira. Então, assim, foi bem interessante, né? E o que eu acho mais interessante, se fosse, talvez, uma decisão de empresas, vindo de cima para baixo, talvez não funcionasse tão bem, né? Mas não, foram colegas que acharam que era preciso, naquele momento, preciso por conta do jornalismo, preciso por conta da saúde, né, das pessoas individualmente e da saúde da população. Peraí, vamos tentar. De que forma que a gente, como jornalista, pode colaborar? E aí a gente vê que tem uma participação efetiva. Eu acho que, principalmente nos veículos que a gente chama de mais sérios, porque tem uns que, enfim, não dá nem para falar, né? E, assim, a gente vê que diminuiu um pouco a ansiedade das pessoas ligando para os assessores para checar informação, porque agora tem um grupo que eles podem, talvez, queimar essa etapa. Ó, não, já cheguei a sair, isso não existe. Já recebi uma nota, aí coloca a nota. Então, foi algo bem interessante desse momento de pandemia em relação às fake news, né? Jornalistas se unindo, e aí que acaba com a forma de você valorizar também o jornalismo profissional, né? Uhum. Ok. Angélica, diante de tantas informações e desinformações que você traz aí, né? Que enfoque você dá ao seu relato no livro? O meu relato, inclusive, eu acho que quando eu fiquei devendo esse texto mais de uma vez para a Zezé. Acho que quando ela depois veio, Angélica, você confirmou, tal, vai me entregar? Aí eu disse, Zezé, eu acabei de perder meu pai, né? E aí meu pai morreu, sexta-feira passada fez 5 meses só que ele morreu. E eu lembro que eu disse, não, eu vou fazer, só que eu não conseguia fazer, né? Então, assim, não tinha clima, não tinha cabeça, até para dar conta no dia a dia do trabalho. Às vezes tinha dia que eu tinha que dar conta, o trabalho que às vezes você em home office, meu marido fazia, você está trabalhando em casa muito mais do que no HU, né? Às vezes olhar para mim, 7 da noite, quando eu saio do HU, meu expediente encerra 5h15, só que às vezes dava 8 horas, meu marido saia do HU, chegava aqui onde eu estou agora aqui com vocês, ia fazer saia do HU, já deu seu horário. Esse meu horário já tinha passado, né?
E aí eu demorei um pouco a entregar esse relato a Zezé, e eu acho que eu só entreguei depois quando eu encontrei com outra colega, né, que tá nesse grupo, acho que outras duas colegas, no velório de um amigo que morreu, não por conta da pandemia, mas um jornalista maravilhoso, Adelson Barbosa, que vai fazer grande falta para o jornalismo paraibano, para o jornalismo brasileiro, porque ele foi correspondente do Estadão, foi correspondente da Folha, de vários veículos, né? E aí, lá naquele momento, o pessoal comentando, até alguém disse, o artigo de Joana escreveu mais de 10 páginas. Mais de 10 páginas, né? Fulano escreveu não sei quanto, mas não são 4, e eu não consigo escrever 4 páginas. Depois desse momento, eu parei um dia, não, eu preciso escrever. Aí eu pensei, não, eu acho que vai ser importante eu parar, eu fazer esse relato, né? E eu escrevi. E aí, naturalmente, eu identifiquei uma dificuldade que era essa, certo? Quem sou eu nesse texto? Né? Eu sou só a assessora, aquele quadradinho da assessora que está em home office, né? Ou eu sou também a colunista, que, por exemplo, no início da pandemia, eu acho que durante a União eu escrevi mais de um artigo sobre a pandemia, e um deles que eu escrevi era fazendo um paralelo entre a pandemia de Covid-19 e a gripe espanhola, né? Eu pesquisei em jornais da época na Paraíba, consegui jornais antigos pela internet e saí procurando, e tudo que a gente viveu na Paraíba, claro que com as devidas diferenças, as devidas proporções, né? Na pandemia de gripe espanhola, a gente também estava aqui. Então, se lá, no outro século, time de futebol deixou de treinar, igreja fechou, escola fechou, tudo que aconteceu lá a gente estava vivenciando aqui também, né? E eu ficava pensando, a gente não aprende, né? E aí, no meio disso tudo, e falando um pouco das dinâmicas da comunicação de assessora, eu comecei pensando que eu iria escrever como assessora, né? E aí eu senti que, não, eu tenho que falar também sobre a morte do meu pai. Meu pai não morreu de Covid, né? Mas eu tenho que falar, né? E assim, quando meu pai adoeceu, a gente tentou trazer para o HU daqui de João Pessoa, porque a médica dele, a geriatra dele era daqui. Acaba que, por questões de contratualização, com prefeitura e com o SUS, não foi possível trazer para cá. A possibilidade seria para Campina Grande, mas a gente não tinha onde minha mãe ficar em Campina Grande, etc. E ficou em Patos e ficou num hospital que em Patos era referência para Covid. Né? Então, a gente também ficou assustado com isso. Minha mãe, do dia que meu pai saiu de casa, doente, levado pelo SAMU, meus pais moram na zona rural, para ir para o hospital, minha mãe não viu mais meu pai vivo, né? Porque também, por conta da idade, ela não poderia estar lá, porque o hospital era um hospital de referência, de Covid também, no sertão paraibano. Minha mãe tem 76 anos, não poderia ir para lá, né? E aí a gente ficava também com esse medo. Ora, meu pai tá lá, se tratando, e não tem Covid dentro do hospital de Covid, né? Fizeram um teste, mas a gente sabe que foi um teste rápido, então, até hoje eu fico, será que meu pai morreu de Covid? Ou foi realmente, no fim das contas, ele sofreu um infarto, né? Meu pai sofreu um infarto numa sexta-feira, na madrugada de um sábado, e na sexta-feira à tarde, eu já tinha recebido a notícia de que ele iria ter alta no domingo, né? E dessa sexta-feira para esse sábado foi bem forte, porque quando foi 10 da noite, eu recebi um telefonema da minha irmã, e eu não entendi direito o áudio, só entendi que ela começou falando assim, olha, fique calma, que tá tudo bem. Aí falava algumas coisas, eu não consegui entender, aí liguei para outro irmão, que estava lá no hospital. Aí ele disse, não, a gente está aperreado, porque estão querendo trazer para o quarto de pai, né? Não, assim, porque o paciente que estava no quarto junto com o pai, ele estava com Covid. Saiu o resultado. E estão querendo trazer de volta. Então, essa angústia de tentar resolver, como é que a gente vai pedir para o hospital para tirar esse senhor do quarto do meu pai, foi até mais ou menos às 11 da noite. Pelo menos uns 3 ou 4 membros da família se comunicando pelo WhatsApp, aperreado, porque meu pai estava prestes a ter alta no domingo, e que tinham colocado um paciente com Covid no quarto do meu pai, né? Aí, não, vai se resolver, vai se resolver, etc., 11 da noite. Ok, não, vou dormir, que estão resolvendo lá em Patos. Eu, de longe, nesse momento, eu não consigo resolver. E 1h da manhã, liga um irmão daqui de João Pessoa, dizendo, pai morreu, pai sofreu um infarto. E aí foi muito, muito complicado, né? Porque 2 dias depois era aniversário do meu filho, então eu acordei ele, meu marido, vai acordar? Eu vou acordar. Acordei, disse, ó, tô indo para casa, engraçado, para casa, eu tava na minha casa, mas a casa do meu pai sempre vai ser minha casa, né? Estou indo para casa, seu avô morreu, feliz aniversário, eu não vou estar aqui com você. Segunda-feira você peça para seu pai comprar uma pizza para vocês comemorarem seu aniversário, né? E meu irmão veio aqui me buscar aqui em casa. E era assim, dentro de um carro, acho que foram uns 5 irmãos juntos, né? Eu tô chorando. E todo mundo de máscara, e a gente não podia se abraçar naquele momento. Não podia se abraçar.
e dizendo assim, olha, tenham calma, mas lá, quando chegar lá em Patos, vocês não podem abraçar a mãe. Em algum momento a gente conseguiu fazer isso, só que teve um momento, e toda aquela história de você procurando, e engraçado assim, por mais que você seja jornalista, que é o meu caso, que eu leia, que eu estude, por conta da Covid eu estava o tempo todo lendo matéria, mas aí as informações falham, né? Então era assim, era no caminho para Patos, dá mais ou menos 4 horas, e eu procurando informações sobre velório para avisar minha irmã que estava lá, como é que a gente tem que proceder. Olha, como o caso dele não foi Covid, então a gente vai poder fazer o velório. O velório só pode ser feito durante 4 horas. No espaço do velório só podem ficar 10 pessoas. Na minha casa são 11 filhos. 11 não, perdão, são 13 filhos. Eu esqueci de mim. Então, assim, já nisso, você já fica... Eu ficava assim, mas não vai dar nem para estar todo mundo ao mesmo tempo na hora do velório, porque não poderia, enfim, teve que ir revezando, entra aquela história toda. E você vê que assim, o caixão, a gente, como não foi Covid, então deu para ver o rosto do meu pai, eu segurei a mão dele, né, tal, aquela história toda. Mas você não podia, é diferente, o rito da Covid, de você morrer em tempos de Covid, é diferente de um tempo de outra época, né? Depois eu fiz até um poema sobre isso, né? Que eu lembro que é a história quando você está em outro momento, que não é pandemia, você se abraça, sua lágrima se mistura com o cabelo da pessoa que você está abraçando, né? Vocês podem chorar juntos várias pessoas. E não podem. Então, em algum momento, a gente tinha que ficar aquela coisa contida. Era o álcool em gel, ali para todo mundo, né? Inclusive, o álcool em gel que colocaram lá na funerária era um álcool em gel muito ruim, que eu passava assim na mão. Gente, acho que isso aqui não funciona não, né? Assim, bem poucas... Meu pai era muito querido, né? E não é porque eu sofri que eu tô dizendo não, porque depois muitos relatos bonitos chegaram. Meu pai era muito querido, então, mas assim, muita gente não foi, né? Por conta dessa pandemia. Mas assim, acaba que a gente conseguiu fazer uma coisa bonita. Meu pai morava no sítio, um bancário aposentado, mas que sempre foi um vaqueiro, um agricultor, e a gente levou uns chocalhos, né? E tocou para ele na hora do enterro propriamente, de colocar o caixão. E agora, voltando um pouco, né? Quando eu saí do sítio, né? Ainda para ir para o enterro, para o velório, na hora que a gente entrou no carro, meu irmão ligou o rádio e saiu uma nota fúnebre do meu pai, né? Anunciando a morte do meu pai. Naquele momento, eu descobri que meu pai tinha morrido, porque tinha saído no rádio, né? É aquela história... morreu de verdade, saiu no rádio, meu pai morreu. Não era uma invenção da minha cabeça, meu pai morreu, eu vi no rádio, meu pai morreu. Assim, a gente fica com essa angústia, né? Depois, meu irmão, que ficou lá com meu pai no hospital, uma semana, poucos dias depois de chegar, ele mora no São Luís, mora no interior do Maranhão. Quando chegou lá, depois ligou pra gente, olha, eu estou com Covid, né? E aí a gente não sabe se foi lá em Patos, onde é que foi, né? Graças a Deus deu tudo certo. Depois disso, a gente descobriu que minha mãe teve Covid, minha mãe tem 76 anos. Descobri que ela veio para aqui, para João Pessoa, para tratar das questões da pensão do meu pai, e a gente disse, não, vai fazer o exame. E aí ela lembra que ela teve uma semana que ela tinha ficou, acho que sem um paladar. Então ela teve, felizmente, minha mãe está com saúde, está bem, né? Então, assim, mas não foi só essa morte. Logo depois da morte do meu pai, um dia antes do aniversário do meu pai, um primo meu morreu de Covid. A esposa dele tinha morrido menos de 2 meses antes, não por conta de Covid, já era idosa, entendeu? Mas meu primo morreu de Covid. O primo da minha cunhada foi a terceira morte por Covid, a terceira não, foi uma das primeiras mortes por Covid na Paraíba. E era um atleta, como dizem por aí, né? Tinha 40 e poucos anos, era um gerente de supermercado. Trabalhava justamente nessa questão das compras, gerente de compras no supermercado. Era atleta, fazia maratonetes, etc. Tinha uma filha adolescente, era separado, vivia com essa menina, a filha, acho que filha de 13, 14 anos, não lembro agora direito. E assim, estava uma pessoa saudável, estava com Covid, mas estava saudável. No dia que foi para o hospital, praticamente só 2 dias depois morreu. Então, assim, foi muito rápido. E tudo isso está muito forte. Uma colega do Pará, de uma Universidade do Pará, perdeu a irmã. Então, assim, e além dessas mortes, eu acho que esse ano vários jornalistas morreram. Uma colega jornalista da minha turma, ela cometeu suicídio. Professora universitária, né? E que a gente sabe que, enfim, estava com depressão, e dentre tantas outras coisas, depois eu fiquei sabendo que, por conta da pandemia, por conta do isolamento, o acesso à medicação, o acesso ao tratamento também ficou dificultado.
a pressão em ter que produzir aulas, ter que produzir conteúdo em home office para fazer a máquina girar, e nós somos hamsters, de repente nessa pandemia a gente percebe que a gente somos os hamsters girando. Então, de certa forma, a pandemia levou também essa minha amiga, né, que optou pela morte auto-infligida. E foram várias pessoas perto acontecendo. E nessa história toda, assim, o jornalista, a gente está vendo isso, a gente está vivendo, né? Está lidando com as informações. E, assim, eu falei que a gente tinha criado a conta, né, do HU no Instagram. Se no início a população até compreendia, né, que o HU ele havia interrompido as consultas, os exames, as cirurgias eletivas, e no início o medo era maior do que tudo, com o passar do tempo a população se angustia, porque a população está doente em casa por outro motivo. Porque tem uma pessoa que fez uma mamografia e que tem que levar o resultado para a médica. E a pessoa fica, e se eu tiver com câncer? E minha consulta? E quando é que vai ser esse retorno? Porque teve uma mãezinha que tem um bebê que nasceu prematuro, na maternidade do hospital, e que a gente já tem mais de 6 meses de pandemia, ela diz, eu preciso levar meu bebê, porque ele está desde o início ainda com a mesma vitamina, está ainda com a mesma medicação. Então, assim, a demanda também nas redes sociais da população que está ficando angustiada por conta disso, também aumentou, né? E acaba que você, assim, você não tem mãos suficiente para estar respondendo ao mesmo tempo a todas essas pessoas no privado, e algumas vão no privado, outros vão às vezes em postagem que não tem nada a ver, a gente falando de outra coisa, aí faz, sim, minha consulta. Isso é um descaso, né? Aí, vamos conversar no privado, né? Porque esse papel de jornalista, vamos conversar no privado, e acaba que a gente faz um pouco, não é nem um papel do jornalista, eu acho que é quase um papel nesse momento de assistente social também, né? E aí, por exemplo, eu lembro que no caso dessa mãe, eu cheguei a pegar ela, o telefone dela, liguei do meu telefone pessoal, do meu celular, expliquei para ela que aquele bebezinho dela, ela deveria levar numa unidade básica de saúde, informei a unidade, pesquisei para essa mãe, né? Eu vi que era uma mãe humilde, pesquisei para ela, pesquisei telefone, pesquisei os locais, ela disse, olha, a senhora pode levar o seu bebê nesse aqui. Ah, mas me disseram que só está atendendo a Covid. Não, nesse local que eu estou dizendo à senhora, está atendendo, porque eu conheço... Um assessor multitarefas, né? Eu diria assim, um assessor com coração, né? Tá. Porque acaba que nesse momento a gente vai dizer, poxa, eu não posso ser só aquela assessora dentro da caixinha que vai dar as minhas 5 horas de expediente, vou fechar os olhos para esse mundo que está aí. Gente desesperada, gente sofrendo, gente querendo informação. Porque eu, durante mais de 20 anos, eu fui assessora, fui jornalista de batente, né? Eu fui durante mais de 10 anos, eu ocupei cargo de chefia, eu fui editora executiva de um jornal aqui, era um jornal impresso, hoje ele é só jornal online, né? Então, eu sei o que é estar do outro lado também. Então, assim, por que eu atendo jornalista que me liga 10 da noite? Por que eu atendo jornalista que me manda mensagem 5h15? E quando eu olho, por algum motivo eu acordei, eu atendo. Porque eu já estive do outro lado. Eu sei a pressão também que eles, durante a pandemia, alguns estavam também em home office, estavam passando. Então, acaba que, assim, você está esgotado, está trabalhando muito, mas, opa, daqui ali é um amigo e eu já estive naquela mesma cadeira que ele. Eu sei a pressão que ele está tendo por audiência, por cliques, pela manchete. Nem sempre a gente consegue, né? Inclusive, por exemplo, entrevistas com os especialistas do HU, durante a pandemia, agora voltou um pouquinho mais, né? Durante a pandemia, a maioria não conseguia. Porque eles diziam, eu não tenho tempo. Com o infectologista, então, Angélica, eu não tenho tempo da entrevista. Nem de gravar um áudio para ele, não tenho tempo. E como eu falei aqui no início, né? Se eles estavam acordando 3 horas da manhã para estudar, para tentarem acompanhar, né, as pesquisas e o que estava sendo produzido pelos cientistas, pela academia em relação ao coronavírus, esse novo coronavírus, claro que eles não tinham tempo. E são profissionais que trabalham em um hospital hoje, amanhã, um dia deveria estar descansando, estão dando plantão em outro hospital. Então, todos esgotados, com mais de um que eu conversei, que perguntava outra coisa, eu fazia, com mais de um, eu perguntei assim, como é que você está? Está tudo bem? E me respondeu pelo WhatsApp, estou com medo de morrer. E você vai dizer o quê para isso, para essa pessoa? Estou com medo de morrer, sabendo que sim, eram profissionais médicos que estavam lá, esse trabalhando em UTI. Médico, por mais que seja bonito a gente falar, profissionais da saúde são heróis, mas não são. Também estão suscetíveis à doença, tanto é que vários morreram.
E o pior é que a gente sabe que tanto parte da mídia, né, como boa parte da população já esqueceu disso, né? Então, assim, continua se expondo, tá indo para barzinho, tá indo para supermercado, tá indo para praia sem máscara, tá colocando em risco. E nisso, vários jornalistas também já estão indo nessa história de novo de ignorar e de, enfim, e sugerir outras coisas para a população, que é lamentável. Muito obrigada pelo seu depoimento, né? E aí, depois desse relato tão vivo, emocionante, emocionado, né? Vamos voltar à organizadora para que ela finalize a fala sobre esse desafio de reunir trabalhos de tantas jornalistas, né? Certamente outros relatos tão emocionantes quanto o seu, Angélica, né, durante essa pandemia. E aí voltamos a Zezé. Zezé, gostaria que você finalizasse a sua fala sobre essa experiência, né, as expectativas que você tem ainda nessa organização, até da leitura desses trabalhos, né? Certamente você chora também, porque são colegas, né, que estão enfrentando esses dilemas todos aí, esses desafios. Então, para a gente fechar nossa mesa de hoje, né? É verdade, Ana Lúcia. É um desafio fazer um trabalho, né? Reunir tantas mulheres, né? Tantas autoras. Continua sendo um desafio, porque nós temos todo o processo de organização, de leitura, depois vai para revisão, editoriação. Então, é todo um processo, mas que é bacana, porque se tem uma coisa que o isolamento ensinou também, foi entrar em novos desafios. Eu acho que muita gente passou a fazer coisa nova, né? E produzir um livro assim, eu acho que foi uma coisa nova, assim, para mim, né? Que não sou professora como Sandra Moura que já está acostumada a lançar mais livros. As outras colegas jornalistas também, Sônia e Chiara, também nós também ainda não havíamos, né, organizado um livro. Realmente foi um desafio. Mas em relação à pandemia, né, os relatos, né, que nos trazem assim, como a gente dividiu em medo, esgotamento e ressignificação, foi exatamente devido às leituras. A gente viu que a gente precisava separar em alguns eixos de acordo com o que vinha chegando, né? E a maioria falaram dentro desses eixos, né? E a ressignificação tanto vem do ponto de vista emocional como profissional, sabe? Tem um crescimento dentro das pessoas que, se tem essa angústia, muitas vezes tristeza, depressão, perdas, o medo está muito presente nos textos de todo mundo, porque às vezes até dificulta um pouco a gente selecionar para um eixo, porque tem algumas coisas que estão dentro de vários textos. A história do medo é muito forte, né? Porque eu mesma passei por isso também no início. Você fica congelada, sem saber o que fazer da vida, porque aquele medo de morrer, medo de perder a família, medo de tudo, né? E depois desse processo todo, né, do esgotamento que a gente já falou também, a ressignificação é aquela forma da gente voltar para casa, reencontrar a nossa família mais de perto, sabe? Porque apesar do conteúdo de trabalho, né, do tanto trabalho que a gente acumula, mas a gente tá ali, todo mundo perto, né? A família mais próxima. Aí você passa a refletir como seria bom se o trabalho desse essa oportunidade de a gente trabalhar menos e conviver mais com as pessoas que a gente gosta, ter lazer, ter cultura, ter as outras coisas que a gente gosta de fazer também. Então, a gente passa a ressignificar a vida da gente, né? De olhar diferente, de se relacionar melhor com a pessoa querida, a pessoa amada. Você passa a procurar cursos. Eu passei essa experiência, né? De procurar fazer cursos online, de procurar ajudar mais algumas pessoas, né? De estar preocupada com a saúde mental das mulheres, sabe? Que está passando por isso. Então, você
começa a ver a vida de forma diferente, a você se sentir diferente também. Então, essa parte positiva, né, que se a gente ainda pode dizer assim, né, dessa pandemia, que é esse descobrimento, né? Tem uma das autoras de relatos, né, a nossa querida Rosa Aguiar, ela estreou um programa agora há pouco na Rádio Tabajara, né? O nome é Língua Solta, né, Angélica? Língua Solta. Ela e mais 3 mulheres. E na estreia, alguém perguntou para ela o que é que ela fez nesse período de pandemia, de isolamento. E ela se referenciou no livro. Ela falou, olha só, eu não sabia o que fazer, não sabia como colocar essa angústia para fora e tal. E aí eu fui convidada para escrever uma crônica sobre o meu período de isolamento social. E isso para mim foi tão importante, porque eu sempre tive vontade de escrever crônicas e nunca coloquei para fora. E esse foi o momento que eu tive para escrever uma crônica, né? Então, tem algumas coisas positivas que a gente pode tirar desse período pandêmico, né? Da lama ao caos, como se diz, mas a gente termina tendo aquela resiliência e trazendo algo positivo para a vida da gente. E eu espero que esse livro ele venha trazer para as pessoas, né? Também houve muita reflexão também da questão conjuntural do país, as mulheres também preocupadas com a conjuntura política e social do país, né? Devido ao governo não dar a importância necessária, né, por exemplo, a questão do Ministério da Saúde, né, de estar sendo trocado de ministro, o próprio presidente não estar levando em conta do que fosse realmente a pandemia. Então, isso também está contido nos textos, e eu acho que vai ser um trabalho realmente que vai marcar esse tempo, né, e que vai fazer esse registro histórico, e a gente fica imensamente agradecida às colegas jornalistas que toparam fazer. De antemão, já estou agradecendo aqui a Angélica. Era muito importante o seu texto, Angélica. A gente não queria fechar o livro sem o seu texto, com certeza. É uma jornalista muito referenciada aqui no nosso estado. E aí a gente, assim, fica imensamente agradecida com todas as autoras, né, todas as colegas jornalistas que toparam fazer isso, que realmente foi muito gratificante, está sendo muito gratificante. Nós estamos tão empolgadas que a gente está sonhando em, além do e-book, fazer o livro impresso também. Então, a gente vai batalhar para isso também, tentar conseguir uma editora e tal, para ver se a gente consegue depois colocar ele no impresso também. É isso, eu agradeço muito o espaço, Ana Lúcia, foi um prazer muito grande conversar com você, participar dessa mesa do CISECO, a Angélica também, muito obrigada pela parceria, e foi um prazer grande conversar com vocês. Bom, então, obrigada a vocês duas, quero muito agradecer esses relatos, essa vivência, né, e essas reinvenções que vocês narram aqui sobre esses trabalhos durante a pandemia, né? Então, até breve. A gente vai se encontrar daqui a pouco, né? Para falar mais ainda sobre... Eu queria só me despedir, Ana Lúcia. Claro. Não, deixa eu falar também. Eu estou olhando aqui agora e engraçado, eu via muita gente nas redes sociais durante a pandemia de batom e bonito, né? E eu, em momento algum, eu estava ali, né? Era assim, o modelito pandemia era cabelo asseado e talvez tão asseado como ele está agora, né? E aí, assim, eu quase que perco essa gravação, porque eu cheguei do HU, e aí vai organizar a casa para jantar, não sei o quê, e nisso, um gatinho novo, um filhotinho, né? Minha gata fugiu fugiu do isolamento na pandemia, acabou que ficou prenha, né? Teve essa história, não deu tempo de castrar aquela história toda. Enfim, eu estou com 4 gatinhos. E um gatinho, hoje, no momento que estava programado para essa entrevista, morreu. Então, enquanto vocês estavam me ligando, eu estava fazendo o enterro do gatinho. Então, aqui chorei, me descabelei. Mas essa cara aqui, descabelada, assanhada, eu acho que ela reflete muito o meu viver nessa pandemia. Porque, assim, ao contrário de muita gente que colocava nas redes sociais fotos super produzidas, com muita maquiagem, etc.,
O meu home office não era aquele ali, não. Meu home office era um home office de pandemia, home office da vida real, né? E, enfim, eu também só tenho que agradecer a Ana Lúcia, a Zezé, a Sandra e as outras colegas, né? A Sônia Lima e a Chiara, né? Primeiro, parabéns pelo trabalho, uma coisa maravilhosa, e obrigada pelo convite e obrigada pela sensibilidade em esperar que eu tivesse um momento que eu conseguisse escrever. Muitíssimo obrigada por esse encontro entre mulheres, né? E homens que estão nos vendo também, vão interagir. Até breve. Até breve. Tchau, obrigada. Obrigada.